E agora, a última fronteira, ao domingo, falamos sempre da investigação em torno do espaço. Viva, Miguel, bem-vindo. Daniel. Hoje confesso que vamos começar aqui com uma dúvida muito grande minha, porque temos essa ideia de que os buracos negros absorvem tudo à volta, mas parece que também injetam material e, acima de tudo, o que me deixou mesmo interrogado, esse material pode dar origem a estrelas. Os astrónomos também estão muito surpreendidos com tudo isso. Quem diria que os próprios jatos que conseguem escapar quando os buracos negros estão a comer matéria a grande velocidade, e são jatos poderosíssimos, enormes. Isto é uma representação de um desses jatos, é uma animação, e este em particular, imagina tu, tem cerca de 3.000 anos-luz de comprimento. Mas já lá vamos, porque primeiro temos que, para falar desta história, temos que falar sobre explosões de estrelas. E os nossos telespectadores já conhecem o termo supernova, que é associado a uma explosão de estrela, e são as explosões totais de estrelas, ou seja, são totalmente destrutivas. Portanto, quando temos estrelas de grande massa no final da sua vida, explodem, sintetizam os elementos químicos mais pesados do universo, é uma supernova associada às estrelas de grande massa. Há outro tipo de supernova, e sempre que se diz supernova é a explosão total de uma estrela, que é quando temos um casal de estrelas em que uma delas começa a chupar muito material, olha como está aqui, começa a comer muito material da vizinha, até que chega uma altura em que não consegue comer mais material e explode. É outro tipo de supernova, porque a estrela também desaparece. Mas depois há explosões que não destroem por inteiro uma estrela, são as chamadas novas. Neste caso, temos também um casal de estrelas, em que uma delas é uma anã branca, é a fase final de uma estrela como o nosso Sol. E que também está a comer material de uma colega próxima, mas esse material é acumulado na superfície da estrela até um certo limite. A partir que chega a esse limite, temos explosões termonucleares na superfície da estrela. Não destrói a estrela, são explosões à superfície. E são regulares, porque à medida que ele vai, explode e depois volta a zero, volta a encher material, volta a explodir, e portanto é algo periódico que os astrónomos já conhecem. Esse fenómeno chama-se novas. Novas, não é supernovas, é novas. Porquê é que entra aqui esta história do buraco negro? Porque foi feita uma investigação em que mostra que numa galáxia distante, nós conseguimos encontrar um buraco negro que está a comer muito material, muito rapidamente, emite então esses jatos, e nós sabemos que qualquer tipo de criatura ou entidade que esteja na direção desses jatos não vai ter um dia agradável, Daniel. Não vai. Será totalmente dizimado pela ação energética, fortemente energética destes jatos. O que os astrónomos não estavam à espera é de ver aquilo que acontece nas redondezas deste jato. Porque eles conseguiram mapear a direção deste jato e encontraram 2 vezes mais fenómenos de novas, as tais explosões superficiais, do que quando não tem estes jatos. Ou seja, só a presença, a ação do próprio jato desencadeia essas explosões à superfície das estrelas. Primeira hipótese, será que não é tanto o jato, será que é a pressão da luz do jato que faz com que a estrela companheira derrame mais hidrogênio, mais material sob a anã branca e, portanto, acelere a reação? É uma das hipóteses, mas que não está a ser totalmente aceite pela comunidade. Diga-se que nós ainda não temos nenhuma explicação muito certa para isto. O que é certo é que, estatisticamente, isto acontece. Nas redondezas do jato, temos uma muito maior probabilidade de termos fenómenos de novas explosões à superfície das estrelas. Por que razão é que isto também é importante visto por um outro prisma? Porque quando nós temos estas explosões, nós temos síntese de elementos químicos. Por exemplo, um dos elementos químicos que está associado à explosão de novas, não é supernovas, de novas, é, por exemplo, a produção de lítio no universo, um elemento químico que nós bem conhecemos. E a pergunta que agora os astrónomos também podem fazer é, quando nós queremos perceber a abundância total de lítio do universo, então também temos que contar com este fenómeno, porque é um fenómeno que desencadeia muito mais explosões e, portanto, a produção de lítio também pode ser muito mais acelerada no próprio universo. E repara como aqui a física, a astronomia e a química estão todas de mãos dadas à custa desta descoberta que não deixa de ser notável. Ainda vamos encontrar a forma de produzir lítio de forma artificial cá na Terra. Vamos lá ver. Ora bem, também há novidades em termos exoplanetários, não é? Que agora andamos sempre à procura de planetas fora aqui do nosso... E temos 2 histórias deliciosas. E olha, a primeira história de um exoplaneta começa na década de 70. E é muito interessante esta história, porque na década de 70 houve um astrónomo chamado Peter Van de Kamp. Como podes imaginar, na década de 70 não tínhamos a tecnologia que temos hoje, e que olhou para esta estrela de Barnard. Esta estrela de Barnard é historicamente muito interessante para os astrónomos. É a estrela mais próxima de nós, isolada, sozinha. A grande maioria das estrelas que nós vemos do universo são estrelas acompanhadas, são sistemas duplos, triplos, quádruplos. A Barnard é mais próxima de nós, sozinha, tal como o nosso Sol.
E, portanto, tem esse carinho também um bocado especial do ponto de vista científico. Na década de 70, este nosso amigo Peter Van der Kamp, com uma tecnologia muitíssimo ancestral, disse: eu acho que tenho aqui provas de que à volta desta estrela orbita um planeta gigante tipo Júpiter. Ora, essa teoria, essa descoberta foi descartada na altura, disseram que aquilo são erros de instrumentação e, portanto, jamais, em situação alguma, poderia haver um planeta ali à volta da estrela Barnard. Damos um salto para 2018, e em 2018, com a tecnologia de 2018, houve também outra suspeita de que há ali um outro planeta, há de facto ali um planeta a girar à volta da estrela Barnard. Também não foi totalmente vinculado pela comunidade científica. Eis agora, então, que, utilizando o poderoso Very Large Telescope do ESO, temos a confirmação de que existe um exoplaneta com cerca de metade do tamanho da massa de Vênus, uma espécie de subterra, que gira à volta, então, da nossa estrela de Barnard. E para teres uma ideia da proximidade, a estrela Barnard é uma anã vermelha, é uma estrela muito pequenininha. Este planeta está tão próximo desta estrela que um ano, o tempo que demora a girar à volta da sua estrela, são pouco mais de 3 dias. Mais de 3 dias. E, portanto, esta é a detecção de um planeta pequenino. Estamos a falar de massas muito, muito pequeninas. E, portanto, é uma proeza também tecnológica. Descobrir um planeta desse. E também temos sempre um certo prazer em dizer que foram também cientistas do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço que contribuíram muito para a descoberta deste planeta. Como é que descobriram? Olha, este é um planeta, já agora, que tem uma temperatura à superfície de cerca de 125 graus, portanto é quentinho. E como é que ele foi detectado? Através de um método que tenta perceber qual é que é a movimentação própria dada pela atração gravitacional entre a estrela e o planeta. Portanto, coisas mínimas desses deslocamentos. Temos tecnologia para isso. Esta é a história deste exoplaneta. Mas esta semana também damos conta da descoberta de um outro exoplaneta, que é uma espécie de um gigante íntimo. Íntimo porquê? Primeiro, orbita uma anã branca, fase final da estrela como o nosso Sol. Nós sabemos que na fase final da vida do nosso Sol ele vai expandir-se como uma gigante vermelha, vai engolir Mercúrio, Vênus, provavelmente a Terra, Marte e, claro que nós tentamos perceber se o nosso próprio sistema solar vai sobreviver à expansão como gigante, não é? Por isso é que é bom olharmos para estrelas que já passaram essa fase. Esta estrela já foi gigante vermelha, portanto já fez as suas tropelias planetárias e agora é anã branca pequenina. Qual é que é o bonito desta descoberta? Foi descoberto um Júpiter, um planeta de uma massa e o tamanho de Júpiter, até maior do que Júpiter, a orbitar à volta desta anã branca. Portanto, é uma espécie de um sobrevivente planetário, mas o que deixa de ser notável é a distância. Estamos a falar de uma distância que vai entre 1/10 a 2 vezes a distância que vai da Terra, da nossa Terra, ao Sol. Os modelos teóricos que explicam, que mostram como é que os planetas podem sobreviver a tudo isto, dizem o seguinte: nós não conseguimos perceber ou conceber como é que possam existir planetas até 2 vezes a distância da Terra ao Sol, 2 unidades astronómicas. Eis então este planeta que desafia tudo isto e diz, não, ele está ali. O que lança aqui outra pergunta científica muito interessante, Daniel, que é o seguinte: será que estamos a falar de um sobrevivente ou de um emigrante? Ou seja, de um exoplaneta que de facto sobreviveu à expansão da sua estrela, vá-se lá saber como, ainda por cima com esta dimensão, nós nunca encontramos um planeta com estas condições orbitais. Ou algo que é interessante. Ou será que foi um planeta que estava muito longe e que, devido a esta expansão da estrela e as marés gravitacionais, se foi aproximando da sua estrela? Não sabemos, mas estas descobertas ajudam-nos a montar este puzzle. E só para terminar, porque eu tenho a certeza que lá em casa estão uma série de telespectadores a perguntar, mas porquê é que é importante descobrir estes exoplanetas? Eu explico muito rapidamente. Tudo isto implica tecnologia de ponta para detectar variações muito pequenininhas nas estrelas ou nos planetas, variações muito pequenininhas do brilho. Essa tecnologia é utilizada hoje em dia em máquinas, em instrumentação para operações delicadas no nosso próprio corpo humano. E, portanto, a tecnologia, tal como o conhecimento, é circular na economia, mas também no conforto que nos dá. E, portanto, sempre que ouvirmos falar da descoberta de um novo exoplaneta, se calhar aquilo já nos toca de uma maneira especial. Ora bem, e agora vamos voltar aqui aos tempos do confinamento por causa da Covid. Nós, na altura, reparámos que teve grande impacto na Terra e na recuperação até de alguns habitats. Foi incrível. O que aconteceu, por exemplo, em Veneza. Só que agora chegou-se à conclusão que o confinamento teve influências na Lua. Pode parecer estranho a imagem da semana ser a Lua, mas é verdade, porque é um estudo, atenção, é um estudo publicado numa revista com revisão de pares, portanto tem mérito científico, é este que nós estamos aqui a ver, e que diz o seguinte: os confinamentos que o planeta sofreu com a Covid-19 teve uma influência um bocado mais gélida na Lua. E porquê? Porque a emissão de gases por parte da humanidade foi também muito mais reduzida.
a Terra emitiu muito menos energia e, de acordo com este estudo, que analisou dados de sondas que orbitam a Lua e estão constantemente a medir a própria temperatura da Lua, o que dizem os cientistas indianos é que houve eu vou utilizar a mesma expressão deles, uma descida anómala em 6 locais de observação na superfície da Lua. E essas descidas da temperatura na superfície da Lua coincidem temporalmente, precisamente com o período dos confinamentos. Eles tiveram em consideração muitos outros fatores que poderiam estar relacionados com isto, com o Sol, com a própria Lua, enfim, uma série de outros fatores, mas o que é certo é que eles dizem que foi observada uma alteração na temperatura entre os 8 e os 10 graus. Qual é a precisão para a medição desta temperatura com as sondas americanas que estiveram envolvidas neste estudo? É inferior a 1 grau. E, portanto, temos claramente uma descida acentuada. E eles dizem, então, é a hipótese deles, que a coincidência temporal ser na altura dos confinamentos leva a que esta seja, provavelmente, a explicação científica mais razoável para explicar isso. Portanto, quem diria que os confinamentos do Covid teve também efeito no nosso próprio satélite natural? Esta é uma explicação interessante para também o período da Covid. Miguel, obrigado. Obrigado, Daniel. Bom dia.